Ei gente, tudo bem? Como vocês já viram na capa do vídeo, o livro que eu vou falar hoje, ele meio que me transformou. Eu já peço desculpas se esse vídeo ficar um pouquinho grande, mas assistam até o final que eu prometo que vocês vão gostar, eu espero que sim. E não se preocupe que não vai ter spoiler. Então vamos começar do começo. O livro que eu estou falando é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro é uma versão da autora para a história de Oséias, da Bíblia. Na Bíblia, o Oséias se casa com uma prostituta e ele é totalmente dedicado à sua esposa, mesmo sabendo que ela lhe é infiel. Essa história de Oséias é uma história que ilustra o adultério que Israel tinha cometido contra Deus e que mostra que o amor de Deus pelo seu povo nunca muda. A Francine então escreveu a história de Amor de Redenção, que se passa no ano 1850, na Califórnia, e ela é baseada no livro de Oséias. Acho importante ressaltar aqui também que, apesar de ter muitas referências bíblicas para a construção desse romance, isso não impede a leitura de quem não tem esse conhecimento bíblico ou religioso. O período em que a história se passa é caracterizado pela corrida do ouro na Califórnia, que é uma época onde os homens vendiam a própria alma por um pouco de ouro e as mulheres vendiam o próprio corpo para poder sobreviver. A nossa personagem principal, a Angel, ela foi vendida ainda criança como prostituta e aprendeu a não esperar nada dos homens além de traição. E a única maneira que ela encontra para sobreviver é extraindo força desse ódio que ela sente por tudo que aconteceu com ela durante a sua vida, principalmente aos homens que abusaram e a usaram, deixando ela com um imenso vazio interior. Isso até o dia que ela encontra o Michael Rosea, que é um homem extremamente fiel a Deus, que obedece todos os seus chamados, e ele escuta um chamado de Deus para que ele se case com a Angel e a ame incondicionalmente. Ao longo do tempo, Michael vai conseguindo conquistar um lugar no coração da sua esposa, que criou várias barreiras quanto todo e qualquer tipo de amor, e ela vai começando a se abrir para ele. Porém, com a chegada desse novo sentimento, desse amor que a Angel nunca conheceu, ela começa a sentir muito medo e desprezo por si mesma, o que a leva a fugir de volta à vida que ela vivia antes de conhecer o Michael. E ao longo da leitura, a gente percebe que a cura dela vai vir daquele que a ama mais do que até mesmo o Michael, e que nunca vai abandoná-la. Essa foi apenas a sinopse do livro, eu não dei e não vou dar spoiler nesse livro para não comprometer essa leitura e para você possa ver o vídeo inteiro sem se preocupar. Esse livro é cheio de surpresas, então não quero estragar isso, porque eu não tinha pesquisado nada sobre esse livro quando eu comecei a ler, quando eu li, e foi uma experiência muito boa ler, totalmente surpresa com tudo que acontecia. Como eu disse antes, embora esse romance seja baseado em uma história da Bíblia, ele não tem nenhuma tentativa de evangelização, ou seja, mesmo se você não for cristão, mesmo se você não tiver essa crença, você pode se identificar com a leitura, que é focada no amor e no perdão, com um toque ali sobre a contradição do que deveria ser o amor cristão e a falsa religiosidade perceptível em alguns personagens, que possuem essa fé, mas não a praticam fielmente, sendo os primeiros a apedrejarem a Angel durante toda a sua vida. Agora, sobre a minha experiência de leitura, esse livro me prendeu totalmente. Apesar de em alguns momentos da história eu achar que ele ficou um pouco cansativo, assim, um pouco repetitivo, e eu ficava querendo pular algumas partes ali pra andar logo, eu fiquei extremamente ansiosa pra poder ver o que aconteceria a seguir, e isso fazia com que eu não quisesse parar de ler, eu ia até de madrugada lendo, porque é difícil parar no final de um capítulo que já termina num momento assim que você fica doido pra saber o que vai acontecer a seguir, e pra mim, quando isso acontece, é porque o livro tá sendo muito bom. Durante a minha leitura, eu fui conseguindo entender a ação de Deus na vida daqueles personagens, a forma que a Francine conseguiu fazer com que a gente entendesse tudo isso. Às vezes eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo junto com o personagem, então eu ficava, mas por que isso aqui tá acontecendo? Como que isso aqui vai se resolver lá na frente? O que vai acontecer pra essa situação ficar melhor? Eu ficava pensando assim junto com o personagem e só depois eu pensava, então era por isso que aconteceu isso, então era por isso que aconteceu aquilo. E isso tudo é uma grande metáfora para as nossas próprias vidas, porque a gente sempre tá se questionando o porquê das coisas, até que algo acontece e a gente pensa, nossa, era por isso que isso aconteceu comigo, ou então se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Então só assim a gente consegue perceber que tudo tem seu tempo. Esse livro me transformou principalmente por ilustrar situações que a gente vive todos os dias da nossa vida. Quantas vezes você não viu pessoas que se dizem cristãs de grande fé, mas na hora de ajudar o próximo foram os primeiros a julgar, a negar ajuda, a apedrejar? E esse foi um dos pontos principais da história que mais me trouxe reflexão, porque vendo de fora assim a gente consegue refletir e trazer aquilo para a nossa própria vida. Agora eu vou falar sobre outra coisa que eu aprendi com esse livro. Acontece mais lá pro final, mas não tem problema eu falar aqui, porque não vai interferir na sua leitura e é uma parte tão pequena da história que não influencia em nada. Eu não vou citar nome de personagem nem nada, então não se preocupe que isso aqui não é spoiler. E o que eu aprendi foi a fazer a minha caixinha de orações. Em um determinado momento do livro, uma personagem aparece com essa caixinha de orações e eu achei extremamente interessante e quis adotar pra minha vida. Mas como assim caixinha de orações? Funciona assim. Você vai pegar uma caixinha e dentro dela você vai colocar papeizinhos com orações de situações ou coisas que você quer entregar nas mãos de Deus. Eu fiz a minha assim, eu pintei ela toda de verde, era uma caixinha de semijoias que a minha mãe tinha guardada.
Então eu pintei ela pra ficar mais bonitinha e fiz um furo aqui em cima pra não ter que ficar abrindo ela toda vez que eu for enfiar algum papelzinho. Então sempre que eu tenho algo que está me afligindo ou eu sei de algo que está afligindo alguém, eu escrevo um papelzinho, faço uma oração, dobro o papelzinho e enfio aqui dentro. É uma forma minha humana de simbolizar que aquilo ali eu entreguei nas mãos de Deus. Se você se interessou até aqui, não deixe de dar uma oportunidade pra esse livro, porque ele conseguiu conquistar até a minha mãe, que durante a minha vida, pelo menos, eu nunca tinha visto ela lendo um livro tão grande, né? Ele não é tão grande, mas assim, do tamanho dele, eu nunca tinha visto ela ler. Eu falava tanto dele enquanto eu tava lendo com ela, acabava comentando durante as nossas conversas, que ela ficou tão interessada que ela tava ansiosa pra eu terminar de ler pra ela poder pegar e ler. E assim que eu terminei, ela realmente pegou e hoje ela já tá na metade do livro, mais ou menos. Tem vezes que a gente tá fazendo alguma coisa e ela fala comigo que ela tá doida pra terminar logo pra poder ir pegar o livro e ver o que vai acontecer a seguir. Teve um dia que ela ficou até 2 horas da manhã lendo porque ela não conseguiu parar. Então se não bastou pra você ouvir a minha opinião de uma pessoa que já gosta de ler, então pega da minha mãe que não gostava de ler e agora tá completamente apaixonada. E para os que se interessaram pela história, mas não gostam de ler e não querem mesmo dar uma chance pro livro, eu tenho uma novidade. Vai ter filme. Os atores que vão interpretar os personagens principais são a Abigail Cohen, que é conhecida por fazer um papel em O Mundo Sombrio de Sabrina, na Netflix, e a série Fate Winx Saga, que ela interpreta a Bloom. A Abigail vai interpretar a Angel e o Tom Lewis vai interpretar o Michael. Alguns outros atores conhecidos também fazem parte desse elenco, como a Nina Dobrev, o Eric Dane, Logan Marshall Green e Frank Jensen. O filme foi dirigido pelo DJ Caruso e coescreveu o roteiro com a autora do livro Francine Rivers, que também participou da produção executiva junto com Roma Donner. O filme foi gravado na Cidade do Cabo, na África do Sul, e as filmagens foram concluídas somente em março de 2020, antes da pandemia virar tudo isso que tá hoje. Mas ele só foi anunciado em abril de 2020 e a previsão para o lançamento é o início desse ano. Lógico que eu vou sempre recomendar a leitura do livro antes de ver o filme, porque os filmes não conseguem captar completamente tudo que o livro quer passar, porque senão eles ficariam muito extensos, então eles cortam algumas coisas, adicionam algumas coisas pra dar um jeito assim de ficar melhor nas filmagens, então nunca fica 100% igual. Ou seja, a experiência que você vai ter lendo o livro e vendo o filme vai ser diferente. Além de que é muito mais legal você ver o filme depois de ler, porque tudo que você tinha só na sua imaginação, você vai ver nas telinhas e você vai conseguir ver tudo tomando forma na telinha, e isso é muito legal. Mas caso ainda assim você não queira de jeito nenhum conhecer a história pelo livro, então não se preocupe que você ainda pode assistir o filme mesmo sem ler o livro. Não vai ser a mesma experiência, mas ainda assim você vai entender um pouco melhor essa história. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que esse livro aqui é da editora Verus e eles lançaram uma nova capa agora, que é essa que vai aparecer aqui na tela. Ela não tá muito diferente da original, pra falar a verdade, eu acho que eu até prefiro essa aqui que eu tenho. Não teve mudanças grandiosas assim, mas caso você vá procurar pra comprar e você não encontre essa capa aqui, mas encontre essa, tá tudo bem, é o mesmo livro, é a mesma coisa, só que a editora mudou a capa recentemente. Então foi isso o vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de curtir aqui embaixo, de comentar o que vocês acharam. Se vocês também se interessaram por esse livro, assim como a minha mãe se interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho aqui embaixo, pra você não perder todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui, mas não é inscrito no canal, então por favor, eu peço que vocês se inscrevam, porque isso me ajuda bastante, me incentiva bastante. Compartilhe com seus amigos, alguém que você sabe que gosta de ler, que você queira indicar esse livro, mesmo se você não tenha se interessado, mas sabe de alguém que pode se interessar. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, tchau, tchau!